Saudações de paz a todos os meus companheiros, pastores de todo o Brasil, a diretoria da CPAD, a diretoria da Convenção Geral, o pessoal da TV CPAD, né? Nosso querido Cília Daniel, um grande abraço a todos. Nós estamos continuando com a série de palavras sobre o aconselhamento e hoje eu quero chamar a sua atenção sobre algo muito sério, que é lidando com pessoas que foram abusadas sexualmente, principalmente sexualmente. Nós temos relatos que 70% das vítimas de abuso são crianças e adolescentes. O abuso contra estupro, todo tipo de abuso sexual. No Brasil tem 120 mil casos por ano de abuso registrado, quando se dá queixa, as coisas ficam cadastradas. Então tem muitas coisas que acontecem e ninguém vai à delegacia, e só se sabe depois de adulto que eu atendo pessoas assim. E tem várias pessoas que só veio saber depois de uma análise, de uma terapia, que a pessoa abriu o coração e aí ficou curado também. Várias pessoas eu tratei. Então, isso é um assunto muito sério, que as pessoas não falam, ninguém descobre, ninguém diz nada, e nunca aquela pessoa foi punida por esse pecado e crime que cometeu. No Brasil, na Europa, 90%, preste bem atenção a isso, dos abusadores fazem parte da família. Isso é uma estatística da Europa. Mas você pode considerar também que no Brasil, tem estatísticas não tão rígidas assim, mas 65% dos abusados no Brasil são vítimas de parentes íntimos, de parentes chegados de pai, de irmãos, de pessoas íntimas. Mas 95% são de pessoas conhecidas, de pessoas próximas, pode ser amigos, professores, qualquer coisa assim. E 65% são pessoas da família. Isso é algo muito grave, precisa ser visto cuidadosamente. E nós precisamos observar uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção dos pastores evangélicos. Nós temos todo o cuidado no nosso contexto de igreja sobre crianças que estão sendo abusadas no contexto da igreja. Não são tantos casos, mas existem casos sérios de homens que se dizem crentes que estão abusando de menores. E isso é algo muito sério. Eu quero fazer uma convocação a você, pastor. Não, você está preocupado com o escândalo que pode acontecer. Mas eu acho que você, se chegar ao seu conhecimento, chame esse irmão e diga a ele que vai entregá-lo ao conselho tutelar. Porque pelo ECA, todos nós somos responsáveis, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todos nós somos responsáveis. Eu, como psicólogo, posso entender qualquer adulto e nunca revelar o segredo dele. Agora, quando é uma criança, ela é totalmente frágil e se ela é até 14 anos de idade, ela nem casar não pode, a não ser com autorização de juiz e tudo mais. Porque ela é totalmente inviolável. Ela é totalmente inocente em relação à sexualidade, pelo menos é o que se pensa, e legalmente é. Então é necessário que a criança seja protegida. E não só porque se você não denuncia, a criança não vai ser cuidada, tratada. O Estado pode dispor de psicólogo para tratar de uma criança vítima de abusos. E a igreja não pode dar cobertura a abusadores, seja ele quem for. Qualquer abusador deve ser punido pela lei, mesmo que ele seja excluído, volte para a igreja, mas ele tem que ser punido pela lei, tem que ser tratado, porque todo abusador é um doente, é uma vítima de um abuso. São feridos que ferem, abusadores que abusam, sofredores que fazem os outros sofrer. Talvez eu sou criança que foi abusada na infância, um garoto que foi abusado, uma garota que foi abusada, e ele transforma isso em abuso também, em vingança inconsciente, trazendo isso para o contexto da família atual e trazer mal para uma criança, porque é bom você lembrar que o abuso sexual, incluindo o estupro, é uma das maiores violências que pode ser cometida contra a pessoa humana, especialmente se for criança ou jovem, caracterizando pela imposição emocional e física. É bom lembrar que, além do estrago físico, espiritual e emocional, é fatal. As emoções de uma criança abusada, ela pode desenvolver doenças e patologias
profundas, inclusive até a esquizofrenia, que eu diria que é e transtorno bipolar, que são os transtornos que eu diria que é muito mais cruéis do que os outros. Essa criança pode crescer para ter depressão, crescer para ter uma esquizofrenia, porque o abuso sexual é fatal na formação da personalidade da criança e do adolescente. E se for uma pessoa adulta, vítima de estupro, ela vai ser um estresse pós-traumático, ela pode também ter problemas sérios de saúde mental, porque é uma violência terrível, terrível, terrível violência contra alguém. E o abuso sexual torna-se mais traumático quando praticado por alguém ligado à família. Isso é, e como os percentuais que eu disse há pouco, no Brasil 65% de abusadores na própria família. Imagine quantas pessoas traumatizadas, arrasadas com filhos e filhas, garotas, traumatizadas em relação aos pais, em relação ao irmão mais velho. Coisas assim que estão fazendo parte já do cotidiano. E os pastores têm que ser muito atentos com dentro da igreja, quando um obreiro, alguém pratica uma coisa dessa, deve ser punido e entregue às autoridades, porque futuramente, se você não fizer isso, a criança não será cuidada e você vai pagar pelo mal que fez aquela criança, porque aquela criança, lá na idade adulta, vai estar doente, porque ninguém cuidou dela na infância. A criança precisa ser cuidada, as autoridades precisam saber, precisa que o governo coloque psicólogo à disposição dela, precisa que essa criança seja tratada como criança ainda, para que não destrua seu futuro, totalmente. O abuso sexual é um crime no aspecto legal, é um pecado no aspecto espiritual e é patológico no sentido emocional. É patológico no sentido emocional. Então é importante que entenda que este mal que se faz às crianças, a igreja tem parte nisso, não parte de fazer o mal, mas parte de cuidar. Quem tem que cuidar e que acolher é a igreja do Senhor Jesus. Quem cuida e acolhe é você, meu amigo, minha amiga, pastor, e esposa de pastor, e professor de escola dominical, e psicólogo que tem na igreja, e psicopedagogo que tem na igreja. Tem que estar atento, nós precisamos ajudar essas crianças a salvarem-se, criarem com saúde mental, que é o grande desafio que nós temos que apresentar. Desafio tremendo. Porque esses abusos são sofridos no tempo da formação da personalidade. Emoções agressivas, mal resolvidas, sexualmente mal direcionadas, vai gerar problemas sérios na vida sexual daquela pessoa, na vida emocional, na vida espiritual. Porque vai criar um sentimento de rejeição, um sentimento de culpa, porque é uma coisa muito séria, que as pessoas estupradas, adultos também, e as crianças abusadas, elas sentem sentimento de culpa depois, de por que eu deixei que isso acontecesse. As pessoas, mesmo sendo só vítimas, se sentem culpadas. E isso é uma coisa seríssima que a gente precisa trabalhar cuidadosamente. Eu quero lembrar que você, como conselheiro, depois eu vou falar alguma coisa ainda sobre os cuidados que os pais devem ter, como conselheiro, você precisa descaracterizar qualquer noção de culpa pessoal por ter sido abusado. Quando você vai aconselhar uma pessoa que foi abusada, geralmente chega para você já na adolescência, na idade adulta, ou chega com os pais, o pai descobriu ainda na infância e tenta tomar providência. Eu acho que é importante, a primeira coisa que um conselheiro vai trabalhar é desconstruir o sentimento de culpa daquela pessoa. Aquela pessoa não tem culpa do que aconteceu. O culpado é quem fez. O mal é quem fez. Aquela pessoa é inocente e tem que ser convencida disso. Outra coisa importante é desistir das tentativas de apresentar explicações ou atenuantes para a situação. Uma coisa que eu sempre digo aqui aos irmãos, um abusador não pode ter atenuante. Não tem atenuante. E também quem é abusado não precisa atenuante. Não, é porque era um irmão da igreja, perdoa, deixa para lá. Essas coisas não é assim, não são assim. Precisa curar primeiro essa pessoa, trabalhar primeiro essa pessoa. Não se tentar atenuar, isso não é nada demais. Nunca diga isso de um abuso. Não vamos deixar para lá. Não, abuso não se deixa para lá. Tem que levar para o conselho tutelar, a criança tem que ser tratada, cuidada, tem que chegar a pessoa a ser punida por isso ou pela justiça para que ele pare de fazer isso. Porque o abusador vai fazer. Quem abusou com uma pessoa vai abusar com outras e outras e outras. Abusador não é ato isolado. Abusador
é um doente, que precisa, doente e oprimido pelo diabo, que precisa de ser tratado também e até ser punido para que ele se afaste do mal que ele está fazendo, ficar preso um tempo. Isso tem que acontecer. Porque o abusador não abusa só uma criança, ele abusa várias crianças. A princípio, o abusador é um doente, que foi talvez vítima de um abuso também, e que ele está totalmente vítima de uma patologia de abuso sexual, que pode ser uma psicopatologia, pode ser qualquer outro tipo de coisa assim, mas doente, ele é um doente. E é preciso que a gente precisa reafirmar o valor de quem é abusado. Você é importante. Chame a pessoa e diz, você tem valor diante de Deus. Porque a pessoa se sente imunda, se sente suja, aquela moça. Já atendi uma jovem que foi abusada por um irmão dela. E eu já atendi várias pessoas abusadas. Essa moça passou 6 meses para descobrir o que tinha. Quando descobriu, ela foi vítima de um abuso, e Jesus curou aquela moça, libertou aquela moça, e ela hoje está uma bênção na igreja. E isso são coisas que várias passaram por meu trabalho de psicólogo, de psicanalista e de pastor, conselheiro pastoral. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, que a gente precisa tratar com cuidado. E essa pessoa precisa ter uma reafirmação. Você é importante para Deus. Você precisa crer que Deus te ama e está com você. Esse é o trabalho de aconselhamento que estou aconselhando. Claro, se for criança, você aconselha junto com o pai, com a mãe, e acompanha isso. E faz a necessidade do perdão terapêutico. Depois que você prepara essa pessoa, durante um tempo, aconselhando, fortalecendo o interior dessa pessoa, quando a pessoa abusada está em frangalhos, destruído seu eu, seu mundo interior está despedaçado, é uma alma despedaçada, um coração despedaçado, uma vida em pedaços. Para juntar esses pedaços, você tem que fazer todo um trabalho primeiro, para depois chegar a um ponto daquela pessoa perdoar o seu abusador. Este é o momento da cura total. Quando o abusado é capaz de perdoar o que abusou, o que o abusou, este é o momento que o milagre já aconteceu. Mas tem que ser trabalhado até esse ponto de perdão. Quando houver o perdão de quem foi abusado, perdão do abusador, você completou uma missão importante de libertar essa pessoa dos seus abusos. Então, você também tem que trabalhar uma perspectiva futura, de que aquela pessoa pode casar, pode ser feliz, que Deus vai mandar uma pessoa coerente, decente, fiel. Essas coisas são todas coisas que tem que ser trabalhadas na pessoa para botar a acreditar nela mesma, acreditar em Deus, na igreja, no seu pastor, no seu conselheiro e acreditar no seu futuro também. Essa restauração de fé, de confiança, você, conselheiro, pastor querido, pode fazer. Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Eu quero que você... Agora eu quero falar com você sobre algo importante. Os pais precisam trabalhar cuidadosamente nas questões de observar os filhos vítimas de abuso. E os pais não estão atentos nos seus filhos. Seu filho saiu na rua, voltou. Eu vou dar algumas dicas aqui para você ficar atento. Você tem uma garota, adolescente, observe quando as crianças mudam quando elas são violentadas fisicamente. Se você deixa seu filho com uma empregada e ela espanca seu filho, ele vai mudar o comportamento. Se ele for abusado sexualmente, ele muda mais ainda. Mas eu quero dar algumas dicas aqui dos sintomas de quem é abusado física ou sexualmente, principalmente sexualmente. Muda de comportamento. A criança que sorri agora não sorri mais, não brinca mais. Ela fica quieta, calada. A criança que era sorridente, brincava, não brinca mais, nem brinca com seus brinquedos. Esse é um sintoma interessante. Esta criança não fala de primeira, porque às vezes o abusador ou ameaça ou promete brinquedos, promete dinheiro à criança que foi abusada. Se você não fala, eu te dou um brinquedo. Se você não fala, eu te dou uma boneca. Se você não falar, eu te dou um carrinho. Se você não falar, se você falar, você vai morrer. Isso tudo vai fazer a criança ficar cada vez mais recolhida dentro de si. E a criança passa a ficar em silêncio e ela não fala com você de imediato, porque ela está morrendo de medo ou até de expectativa de receber alguma coisa. Mas a criança também muda hábitos. Presta atenção. Ele vai mudar o padrão de sono, não dorme, ou até dorme demais, ou fica isolado dentro do quarto sem querer sair. Ele vai
tem uma aparência descuidada, se é uma garotinha que andava bonitinha, já dizia os cabelos arranhados, já não quer mais se arrumar, já não tem mais prazer de sair com o pai e com a mãe. Não come direito, essa criança passa a comer menos, não gosta de algumas comidas. Essa criança também pode começar, quando ela chega a mais 10, 12 anos, ela começa a se automutilar. Você vai encontrar a criança tentando cortar o pulso, tentando se matar, a criança fica com desejo de suicídio. Isso é algo muito sério, precisa ser cuidado. E dificuldade de se comunicar, ficar em silêncio, calado, aquela criança falava muito, pode pensar porque a idade vai aumentando, vai ficando em silêncio. Não é isso. Preste atenção no seu filho, esteja olhando para ele com todo cuidado. Mas tem uma coisa importante na criança abusada, ou física, ou sexualmente, principalmente sexualmente, que é um processo de regressão. A criança volta a fazer xixi na cama, por exemplo, chupar dedo, chorar, se isolar, chorar muito, como não chorava antes, fazer xixi na cama, essas coisas assim. São coisas que a criança está regredindo a idades inferiores dela, a idades anteriores. Porque ela fica se sentindo desprotegida, que ela se sente, ela menina de 7, 8 anos, ela começa a sentir-se um bebê de novo, precisando de colo da mãe. E às vezes ninguém liga para nada disso, os pais nem estão aí. Gente, preste atenção no seu filho. É um presente de Deus para você, seu filhinho. Sua criança precisa estar sendo olhada quando ele chega da escola. Se ele mudou de comportamento, mudou de endereço. A mãe tem um sentido de maternidade que percebe. Às vezes a ocupação do WhatsApp, televisão, faz com que a mãe perca um pouco disso e não percebe sua criança chegando com algum problema. Se você é serva de Deus, você procura o pastor da igreja, meu filho está diferente. Aí você vai na escola, vê se a escola tem psicopedagogo, se teu filho como está as notas dele na escola, vá na escola saber se seu filho está as notas boas da sua menina e pede para o psicopedagogo fazer um teste com ela, ou o psicólogo fazer algum desenho com ela. E esse desenho pode ser bastante significativo. Essa semana eu estava conversando com uma professora que tem uma criança sendo abusada na sala de aula. Ela chamou a criança e pediu fazer uns desenhos. E a criança desenhou um homem com a mão nos órgãos genitais dela. Desenhou isso. E a professora entrou em desespero, chamou os pais e foi para o conselho tutelar e lá a menina disse e o abusador existia realmente. Então essas coisas tem que ter cuidado. Quando a criança desenha algo, geralmente você manda desenhar, tem uma coisa interessante, que é desenhar uma casa, que é árvore, família e casa. Manda a criança desenhar isso. E ela vai desaprender a desenhar. Uma mãe autônoma, um pai pequenininho, com um desenho de uma criança na escola, se a mãe está manipulando alguma coisa. Ou então um pai monstro, quem sabe se não está vendo alguma coisa. Então, essas coisas são coisas que precisa fazer com a criança para a gente saber, porque a criança não fala nada, mas um desenho ela pode expressar a sua dor no desenho. Só dicas, porque um psicólogo tem muito mais coisas lá na sua clínica para fazer, para apurar, para verificar. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude. Nós, pastores, precisamos estar atentos. Nós somos pastores das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos nossos irmãos idosos, das idosas, dos doentes, dos saudáveis. Somos pastores de todos, amamos a todos, cuidamos de todos. E você sabe que isso é verdade. Cuidamos de todos. E pastor conselheiro é pastor que cuida, que ama, que cuida das famílias, porque pastor não é só um administrador de igreja. Pastor é o médico da alma. Pastor é o instrumento de Deus para curar feridas que se abrem no caminho na vida das pessoas. Pastores queridos, conselheiros da casa de Deus, um abraço. Que o Senhor abençoe você e a mim e nos dê sabedoria para lidar com essas adversidades no contexto da família. Um grande abraço para você. Deus abençoe a todos.